A nossa comunicação, e daí vamos começar a entrar, vou deixar você se apresentar, não vou dar mais spoiler. A nossa comunicação, ela, eu sempre falo todos os dias na live, ela vai levar você para o inferno ou para o paraíso, você vai escolher. E existem formas de você melhorar isso cada vez mais, né? E você se corrigir, se policiar, entender como é que você funciona. Então, na verdade, eu não vou mais dar spoiler, eu vou deixar você se apresentar. E daí a gente começa a trocar figurinhas aí sobre a comunicação nos relacionamentos. E Sabe, obrigada Márcia, por você está aceitar o falando convite, né? e fica uma coisa muito clara para mim, né? Bom, primeiro, eu acho que aquele momento, né, foi um momento especial para todo mundo, né? Quando eu fui para aquele curso, eu já tinha feito alguns cursos, você lembra? A gente fez tal, e eu fui para um momento que eu estava para o meu momento. E isso é uma coisa que eu acho que é extremamente importante, né? Às vezes às vezes não, é extremamente. Primeira coisa que eu acredito que é importante que a gente tire um momento para nós. O autoconhecimento nunca é demais. Nós estamos nesse mundo aqui e a gente entender que o primeiro conceito do ser humano que eu sempre bato, você sabe, chama-se humildade. Humildade de entender que a gente está aqui e que a gente vai até o nosso último segundo de vida. Se a gente se abrir para o universo, a gente vai aprender a cada momento. E ali eu conheci você, eu acho que você e algumas pessoas que a gente traz aqui até aqui, né? E pessoas que eu estou construindo projetos juntos ainda, né? Projetos que a gente tem aqui, até do Instituto, tem algumas pessoas com a gente daquele curso que estão aqui com a gente, mas algumas pessoas a gente se aproxima, tem um rapport, porque tem conexão de valores, porque tem conexão, a forma que a gente vê o mundo ou que a gente se olha, e aí a gente acaba levando isso. E a coisa mais maravilhosa do mundo, tudo gira em torno de uma coisa: ser humano, pessoas, tá? E você está falando aí interessante, né? E a gente não tem noção, as pessoas não têm noção do impacto que a comunicação tem. E quando a gente fala de comunicação, não é só comunicação verbal, né, Márcia? Porque o que eu falo é pouquinho, né? 7% da minha comunicação é através do que eu falo, É. né? O resto, os outros 93% estão ligados a outros aspectos. E aí a pessoa está aqui, vem aquele pressuposto básico da PNL, né? Que é impossível você não se comunicar, né? E aí eu passo um pouquinho a bola para você, né? A gente está falando de relacionamento, você sabe que eu trabalho muito ligado com business, com negócio, com uma série de coisas por aí, mas me fala um pouco, né? Deixa eu ouvir você um pouquinho aí, né? Sobre essa questão da comunicação, né? Deixa A eu te ouvir um pouquinho. comunicação A É, comunicação, para mim, ela tem um viés muito. É uma linha muito tênue, né? Que a gente precisa sempre estar cuidando, observando, vendo se realmente a outra pessoa ela entendeu o que nós realmente estamos querendo falar. Quando a gente começa a estudar a forma como a gente se comunica, e daí, como você falou, a comunicação vai muito além das palavras ditas, ela está na sua expressão corporal, ela está na sua forma de vestir, ela está na forma de você simplesmente segurar um copo na frente de outra pessoa, na forma de você sentar, na forma de você se colocar no lugar da outra pessoa quando você está num diálogo em várias pessoas. E você consegue perceber que existem pessoas que estão tão duras, e daí a gente pode entrar mais a fundo nisso, quando a comunicação delas é tão dura, de acordo com as crenças que ela já viveu, que ela não consegue expressar, e o pior, e foi uma coisa que eu falei no tema hoje de manhã da live, daí eu trago um pouquinho para a continuidade. Eu gosto sempre de trazer esses temas casados, né? O da parte da manhã com a parte da noite, do mesmo dia. Uma das coisas que mais destroem os relacionamentos é o nosso ego e o nosso orgulho. E quando a gente pega um assunto como esse da comunicação, e muitas vezes você vai falar para outra pessoa, e a outra pessoa vem e fala assim: não, eu não preciso saber nada, eu já sei me comunicar. A outra pessoa que não entendeu, a culpa é do outro que ele não entendeu. Daí a gente uau! começa a olhar o quanto esse ego, esse orgulho. Porque, assim, por muito tempo, Adam, quando eu entrei no curso,
foi um balde de água fria que eu levei, porque eu achei que eu ia ter a resposta que ele estava errado. Que o problema É era aquela dele. velha história, né? Ah, mas eu não tenho nada a ver. Ele que me entendeu errado, né? Ele Eu me nunca comuniquei entende o que e eu falo. ele lá na outra ponta. Ele é responsável pelo que ele entende. E daí Será você que é, vê que... será que é assim mesmo a comunicação? É. Que você é responsável pelo que você entende do que eu te falei? É fácil fazer assim. Desculpa o que eu vou falar. Você sabe que eu sempre falo que com o Adam as pessoas vão ouvir a verdade, a sinceridade, e às vezes a verdade às vezes dói um pouquinho. Me permitam, todo mundo que está aqui. E às vezes quando eu começo a falar, eu falo, me permita ser o seu coach nessa noite, por amor de Deus. Mas é o seguinte, é fácil, né, eu terceirizar para a Márcia e falar, a Márcia que não me entendeu, né? Eu falei, ela que não me entendeu. Né? É fácil jogar a bola no colo do outro, né? É fácil eu ir dormir no sofá e falar, minha mulher que não me entendeu, né? Meu sócio que não me entendeu, meu cliente que não me entendeu, Peraí, né? Será que essa é a verdade da comunicação? Ou será que a verdade mesmo é outra, né? É. Eu provoco... deixa eu falar, tem uma galera que eu conheço que está entrando aqui, que eu gosto demais, o Eric Cirelli. Puta, esse cara é fenomenal. Eric, dá um abraço aí pra gente. Meu, tô com saudade de você, da Luana, um casal fenomenal, fenomenal, gente do coração. O cara é fera, o cara é fera. Um outro cara que eu vim entrar aqui, que eu não falei, mas tem o pessoal da CDL aqui, o Alexandre Damasio, CDL São Caetano. Ale, forte abraço, meu irmão. Deixa aí, vai comentando com a gente o que o Careca Barbudo tá falando de bobagem aqui, tá? A Márcia também. Esse pessoal é fenomenal, Márcia. Mas então, é Gratidão. fácil, né? Eu falar que quem não me entendeu foi você. É fácil. Simples assim, né? Mas ele não me A entendeu. Não, eu estava correção é certo. mais rápida, né, Adam? Eu falo, a correção é muito mais rápida, eu jogo a bola para o outro não entendeu. Nossa, como ela fez tudo errado. Daí vem aquela velha palavra, era óbvio que eu queria isso, era óbvio que meu pensamento era esse, era óbvio que eu não gosto disso. Quando eu venho com comunicação no relacionamento, a gente começa a perceber, quando a gente está do outro lado e você começa a entender todas as partes, você sai de fora da cena e olha você está brigando com a sua esposa, né? Você e a Beth estão na carrava. Daí você vai para dar um passo para trás e olha essa cena de fora. Daí você vê a intenção dos dois. A intenção dos dois é a mesma. É a mesma. Os dois querem a mesma coisa. Só que cada um está brigando por o seu ego, por seu orgulho, pela sua razão. E daí eu venho muito na comunicação que o primeiro passo para você, já quer anotar, fica aí, para você ter como a sua estratégia, você precisa escolher se você quer no seu relacionamento ter razão ou se você quer ser feliz. Porque não dá para você ficar brigando e batendo boca com outra pessoa, porque a sua ideia tem que prevalecer. Porque as duas ideias podem se casar. E daí eu venho trazer o Adam junto, porque muito tempo, o Adam, depois de ele ser o meu colega de curso, ele foi além na minha vida. Ele foi nosso coach da empresa por mais de um ano. Ficou quase 2 anos com a gente, né, Adam? Acho que foi 2 anos, né, que você ficou, praticamente. Você pegou o processo de Olha. 2020 inteiro e 2021 inteiro. Você ficou 2 anos com a gente. E o Adam viu a situação que nós estávamos indo. E daí ele pode realmente falar com as palavras dele o que ele presenciou, o que ele viu e quais foram as nossas mudanças. Eu falo que se eu não tivesse pego meu ego, meu orgulho e enfiado no saquinho, eu tinha destruído meu relacionamento. Porque eu tive que aprender a me comunicar de novo. Mas antes de me comunicar com o Franz, eu fiz uma comunicação minha interna do que eu queria como Márcia. E por isso que eu tô aqui, lembra, Adam? Um dia que eu te falei, Adam, eu quero seguir esse negócio de desenvolvimento pessoal. Eu quero ir para esse mundo, que eu tô apaixonada por esse mundo. Mas eu quero excluir tudo, lembra? E você falava, não exclui nada da sua vida nesse momento. Dê atenção a isso, acolha isso. Então, eu vejo o quanto é importante esse processo da comunicação, porque quando você não consegue expressar o que você sente através do seu relacionamento, onde você maior divisão de energia, de trocas, é o relacionamento do seu parceiro, não tem outra coisa igual.
É onde você sai do seu trabalho do dia, você chega, você quer tomar um vinho, você quer jantar junto, você quer trocar uma ideia. E se você já vem com aquele peso de, cara, não vou nem tocar naquele assunto, porque se eu tocar naquele assunto vai dar briga. E não é só expressar, me permita falar uma coisa, Márcia. E não é só expressar o que você sente, mas é como se expressar. Isso, né? Porque isso. tem aquela coisa, eu vou me expressar como eu me sinto. E quebra tudo, xinga, pula, esperneia. E aí fala, eu me expressei agora, eu desabafei. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, ó, o pessoal está aqui assistindo a gente, né? E a coisa é essa, não é só se expressar. É importante você. Eu uso muito uma expressão, você sabe disso, que eu falo que é o seguinte: nós, como seres humanos, é importante que a gente esteja alinhado com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente faz. Isso chama-se alinhamento e congruência. Perfeito? Então é impossível você ter um relacionamento saudável. É impossível. E quando eu estou falando de relacionamento, estou falando em todos os níveis, tá? A gente seja um relacionamento de casal, seja um relacionamento profissional, qualquer tipo de relacionamento saudável. Não existe relacionamento saudável sem confiança, sem clareza e transparência. Perfeito. Só que você só consegue, tá, que o outro confie em você, perfeito? Quando você está alinhado com o que você pensa, sente e faz. E quando essa comunicação ela é emocionalmente madura, saudável. As pessoas é importante que nós saibamos, e aí entra um componente fundamental que é inteligência emocional, para que eu possa me comunicar de forma coerente, né? Para que o outro. E aí eu vou fazer uma outra coisa, colocar mais pimenta aqui no molho. Tá bom? Qual é a diferença? O pessoal que está aqui, vamos lá. Daqui a pouco eles respondem para a gente. Entre foto e filme. Você lembra que eu sempre falo isso, né, Márcia? Foto e filme, né? Qual é a diferença entre uma foto e um filme? Muitas vezes, vamos lá, se alguém quiser aqui, eu quero ouvir aqui embaixo. Mas é o seguinte. Quantas vezes a gente se comunica com base numa foto e esquece o filme todo? Querem um exemplo? Eu vou citar um exemplo aqui. É uma história que eu gosto de contar quando eu falo disso, Márcia. Eu acho que eu já contei para você, mas vamos lá. O pessoal está aí assistindo a gente, acho que vale a pena pensar um pouco. Tá bom? Imagina que você está com o seu carro parado no farol. Tem um carro na sua frente, um carro importado, bonito, lindo, maravilhoso, com as janelas abertas, é um dia de calor. E aí você vê um jovem, desses jovens, né, pobres, ele passa correndo, mete a mão dentro do carro e rouba a bolsa e sai correndo. Qual é a primeira coisa que a gente vai falar? Normalmente vai se falar algumas coisas sobre esse rapaz, esse menino. Vai falar que ele é um ladrão, vai falar que ele vai dar uma série de coisas. Ok, porque eu vi a foto. Agora, vamos voltar um passo atrás? Talvez esse menino venha de uma família destruída, more lá no morro, tenha sido extorquido, tenha passado por situações ali, né, pai, mãe, traficante, bandido, uma série de coisas, e falou para ele que se ele não trouxesse pelo menos R$50 à noite, ia acontecer alguma coisa ruim com ele. Quando ele olha o carro, é a primeira oportunidade que ele tem para continuar vivo. Será que talvez que se a gente não tivesse passado pela situação desse jovem, a gente não faria a mesma coisa? Quando eu olho o filme, a realidade muda. E aí a gente está falando de comunicação, né, Márcia? A gente está falando de relacionamento. Quantas vezes a gente dificulta a nossa comunicação com o outro, com a pessoa que divide a cama com a gente, mas a gente está falando só, ou está julgando, ou está se comunicando com base na foto, não no filme. Esquecendo a empatia, esquecendo que o outro tem uma história. Eu falo que é só na cabeça de Deus, só um Deus muito grande, maravilhoso, para imaginar que ele pega dois seres
de famílias completamente diferentes, de culturas completamente diferentes, de histórias completamente diferentes, une esses dois seres e fala, agora vocês são felizes para sempre. Só com muita mão de Deus ali para a gente achar, para a gente acreditar que aquela conexão vai dar certo e que eles vão viver eternamente, né? Porque tem tudo, vamos ser sinceros, um casamento tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Quem faz dar certo? Primeiro ele e segundo a gente. Total. Somos nós. Relacionamento, seja casamento, seja qualquer coisa. E aí, mais uma vez, me permitam ser extremamente sincero. A Márcia me conhece, o Franz me conhece. Dá um abraço no Franz, eu adoro o Franz. Sabe o quanto eu admiro esse cara e gosto dele, né? Mas é o seguinte, é escolha. É decisão. Ah, amor, a gente não escolhe. Mais ou menos, tá bom? Mais ou menos. Quando você decide estar com alguém, você decide, é escolha. É assim como você escolhe não estar. É assim como você escolhe melhorar ou destruir, ir para frente ou recuar e sair fora. Tudo são escolhas. Eu falei essa semana, você trouxe todos os temas que eu trabalhei essa semana. Essa semana eu falei sobre diferenças. Quando eu conheci o Franz, a primeira coisa que eu fui fazer, e eu contei isso na live dessa semana, eu fui lá fazer curso de japonês. Eu cheguei, o primeiro contato que eu tive com os pais dele, olha só a comunicação. O primeiro contato que eu tive com os pais dele, eu sabendo que a cultura japonesa era fundamental para a família dele, eu cheguei, Hajime Mashite, Marcia Desu, Dozo Yoroshiku Onegaishimasu. Eu cheguei falando japonês. Então, assim, qual seria a minha escolha? A minha escolha poderia ter feito, não, se dane a cultura dele. Eu sou brasileira, eu moro no Brasil, eles que vieram. Tá vendo como existe duas medidas que se você quer o negócio, você escolhe. E se você escolhe dar certo, tem Deus que abençoa, eu acredito. Se tá, como você falou, se tá alinhado com alguém que te uniu, e não tem coisa mais improvável, como você falou, unir uma gaúcha com um japonês através da internet, porque foi assim que a gente se conheceu, através de um comentário do Facebook, e fazer essas duas pessoas casarem, terem 3 filhos e teriam 2 empresas, 2 negócios, sabe? Então, você começa a olhar assim, fora as realidades de outras pessoas aqui que você sabe, gente, quando eu conheci, né? Você quando conheceu a Beth, outra pessoa conheceu outra pessoa, as coisas são tão assim, sem explicação, que eu falo que é um invisível, que promove tudo isso, que realmente, para que serve tudo isso? Eu acredito, Alan, que os relacionamentos, aí entra, a gente tem essa habilidade de saber se comunicar cada vez melhor, eles entram com um único objetivo, de a gente evoluir como pessoa. Não existe outra forma de evolução como pessoa se não for através dos relacionamentos. E se hoje você está tendo alguma dificuldade em comunicação, em ouvir um não, em dizer um não, em ser maleável, em ser flexível, de ser resiliente, antifrágil nas posturas que você tem no seu dia a dia, de compreender o lugar do outro. Eu vejo muitas mulheres falando assim, eu não dou mais bola para ele, porque ele não me dá mais bola, ele não tem mais atenção comigo. Muitas queixas. Ele não olha mais para mim, ele não se interessa no meu trabalho, ele não me apoia. Daí você pergunta para ela, você apoia ele? Qual foi a última vez que você o apoiou? Qual foi a última vez? As pessoas mais antigas, né? Eu gosto muito, você sabe que eu gosto de viajar na sabedoria das pessoas, né? Eu acho que a gente precisaria voltar, dar um passo atrás e ouvir os nossos avós, bisavós e assim sucessivamente. Eles têm muita sabedoria. Isso é uma coisa que eu admiro muito na cultura oriental, né? Mas eu lembro, tem aquela expressão de falar, qual foi a última vez que você comeu um saco de sal, né? Junto com a pessoa, ou vestiu a sandália dele. E, na verdade, é exatamente isso. Mais uma vez, né? E aí, isso que você está falando entra muito na autorresponsabilidade, eu parar de terceirizar. Então, ele não me apoia, mas fala para mim, qual foi a última vez, né, que você o apoiou? Que você efetivamente... Você quer ver uma coisa? Eu estava brincando outro dia com um amigo meu, né? Ele virou para mim e falou, poxa, você sabe de uma coisa, sabe que eu adoro futebol, né? Você sabe que eu adoro futebol? Ele estava muito
pé da vida, porque ele não tinha visto o jogo do time dele, que é na quarta-feira à noite, que é exatamente no dia da novela, no horário da novela, né? Eu falei, tá, mas o que aconteceu? Ah, não vi o jogo, porque a minha mulher fica vendo novela, que não sei o quê. Tava reclamando pra caramba, né? Ele tava lá todo, ele tava mesmo assim, né? E aí eu falei, tá, e aí? Ele falou, ah, não acredito, não vi, meu time lá perdeu e eu não consegui ver. Eu falei, tá bom. E fala pra mim uma coisa, sua esposa vê novela, né? É, vê novela. Eu falei, tá bom, qual foi, nos últimos 10 dias, né? Qual foi a última vez que você ligou a televisão no horário da novela e disse para ela que você estava deixando ela ver a novela porque você sabe que ela gosta da novela e que você estava ligando para ela não perder a novela? Ele falou, você está louco? Eu nunca fiz isso. Eu falei, ótimo, você nunca fez isso. Você nunca abriu mão do teu jogo para tua esposa ver a novela. Perfeito? E por que que, se você não fez isso, você quer que ela abra mão da novela para você ver o teu jogo? Aí ele se enroscou todo. Eu falei, você quer uma dica? Vou te dar uma dica. Eu falei, isso aqui vale ouro, tá? Você vai fazer o seguinte, nos próximos 30 dias até o seu jogo jogar. Você vai sentar no sofá, tá bom? No horário da novela e vai colocar no jogo. Antes de começar. Quando ela chegar do lado, você vai colocar na novela e vai entregar o telefone para ela e vai falar o seguinte, amor, como eu te amo, pode ver a novela. Eu garanto que se você fizer isso uma semana, 2 semanas direto, e no dia que o teu time for jogar, você vai sentar do lado dela e vai falar, amor, vai começar meu jogo. Você deu para ela, ou você mostrou para ela que você a ama. É igual conta bancária. A gente acha, você deu, mostrou que você a ama, que você está preocupado com ela. Ela cuidou dela, cuidou para ela não perder a novela, fez aquilo, deu carinho, deu atenção. Na hora que você precisa, você acha que ela vai virar para você, vai falar um dia, vai falar, ah, não, tudo bem, vê o jogo, eu não quero. O que acontece muitas vezes é que a gente inverte essa balança aqui. Eu quero que você dê para mim, mas eu não estou disposto a te dar. E isso é comunicação, nós estamos falando de comunicação. Olha só, a gente começou falando aqui, Marcia, só 7% é o que eu falo. Os outros 93% é o que eu faço, é o que eu demonstro para o outro. E eu estou me comunicando. Qual é a mensagem que eu estou mandando para o outro através dos meus comportamentos, das minhas atitudes, da minha expressão, de tudo isso? Então, é importante num relacionamento. Aí ela vai falar para mim, aí vamos lá, vou mais longe. Talvez alguém que esteja aqui vendo a gente vai dizer o seguinte, ah, não, mas não, eu vou fazer, e ela ainda vai querer mais. E aí você vai fazer mais. Você sabe por que você vai fazer mais? Porque é o seguinte, quanto mais você fizer, vai chegar uma hora que essa conta bancária vai estar tão cheia, mas tão cheia, que esse mecanismo começa a reverter. O que acontece é que a gente quer reverter ele antes da hora. Uhum. Como tudo, né, Adam? As pessoas procuram uma pílula mágica, que é que as coisas virem do dia para a noite. Só que elas destruíram com anos e anos. Destruíram no dia a dia de anos e anos. Elas querem que quando chegou uma crise, simplesmente uma viagem de final de semana resolva todos os problemas. Ela pode até aproximar o casal voltar a conversar, ou pode quebrar o maior pau dentro daquela viagem, porque vai continuar fazendo as mesmas coisas da mesma forma. Então, como você falou, tem total sentido, porque daí, assim, entra a responsabilidade de cada um, e entra que cada um, como eu falei todos os dias praticamente disso, relacionamento é 50% cada um, ponto. Se está ruim, 50% é culpa tua. Se você foi traído, ou se você vai trair, 50% é culpa do outro também. Ambos têm culpa, 50% é responsabilidade de cada um. Isso é fato, comprovado. Não é a mulher que tem que fazer mais, o homem que tem que fazer menos, não. Isso é fato. Só que existem papéis no relacionamento. Qual que é o papel do homem? Qual que é o papel da mulher? Qual que é o papel do homem com a sua energia masculina? Qual que é o papel da mulher com a sua energia feminina? E daí vem mais ainda da comunicação. Com o passar do tempo, eu vejo muitas mulheres falando, ah, mas ele tá pior do que quando eu conheci. Então eu me dou no direito, também não tá nem aí comigo. Isso é comunicação. Daí você espera que ele se cuide se você não se cuida. Você espera algo do... Sabe? Começa aquela cobrança que é óbvio que vai dar... Vai para um fim. Mas é como você falou. Cadê a autorresponsabilidade de olhar? Bom,
O que que Você é sabe que é minha muito parte? maluco, né? É O muito que que maluco. é A minha pessoa casa. parte? O que que está no meu controle? Porque a gente só tem controle sobre a gente e ponto, né? Hoje eu vejo muita mudança no Franz, muita mudança de comportamentos, de atitudes, de tudo que eu nem imaginava que ele mudaria. Nem imaginava, já tinha deletado na minha mente, não, ele não vai mudar nunca. Mas ele mudou porque para ele fez sentido, as minhas mudanças fizeram sentido para ele e hoje ele pensa de forma diferente. Ele sentiu que isso fazia conexão com os princípios dele. Então, eu acho que o principal é isso na comunicação de relacionamento, é entender que para dar certo existe algo fundamental. Os valores têm que ser os mesmos. O propósito de vida tem que ser o mesmo, os mesmos valores, os mesmos princípios. Os propósitos têm que ser os mesmos. Não pode puxar corda para cada um para um lado. Se você puxar corda cada um para um lado, vai uma hora estourar essa corda, não tem jeito. Mas Sim. aí quando você você pode ter formas de fazer as coisas diferentes e sim respeitar essa forma de fazer as coisas diferentes. A forma do Adam cozinhar não é a mesma forma da Beth cozinhar. A forma do Adam arrumar a casa não é a mesma forma que a esposa dele arruma. Assim como como para mim, o Franz, o que ele pensa da casa é totalmente diferente do que eu penso da casa. E tá tudo bem. Essa é a magia da Você sabe que você comunicação. está falando uma coisa muito legal, né? Eu fico pensando aqui. Primeira coisa é o seguinte: eu acho que a gente precisa entender o seguinte: as pessoas, né? Eu conheço a pessoa há 10 anos atrás e depois de 10 anos, tá bom? Vai acontecer duas coisas. Ela vai mudar, ponto. Tá bom? Vai mudar. Vai engordar, vai emagrecer, alguma coisa vai acontecer. Se a pessoa passou 10 anos e não mudou, está exatamente igual, tem algum problema aqui no meio. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o outro vai mudar e eu vou mudar. Isso que vai acontecer. Eu fiquei preocupada com a sua colocação, porque hoje de manhã a primeira coisa que eu falei pro Franz, olha aqui, eu tô com o mesmo peso do nosso casamento. E daí agora você me falou algo que me preocupou. E passei 10 anos. Você sabe que eu estou na melhor fase da minha idade, da minha vida. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, eu estou na melhor fase. Eu nunca tive tão bem. E isso porque, eu falo que aquele cara lá em cima gosta muito de mim, tá bom? Mas eu nunca tive tão bem, graças a Deus, né? Mas eu mudei. Eu não sou o mesmo cara. A minha própria barba já não está mais meio a mesma. Ela ficou até mais branca, mas ela mudou. Ok? Então, entender que você vai conviver do lado de um ser humano, pelo amor de Deus, vai passar 10 anos, essa pessoa não vai mudar, mais uma vez, eu vou dizer vou dar aquela chinelada. É você também não se olhar no espelho, porque todo mundo muda, ponto. Agora, aqui acontece uma coisa. Alguns mudam, todos mudam, mas nem todos evoluem. Tá certo? Grande diferença, né? Isso é muito importante. E não, a gente está falando de comunicação e principalmente voltado para relacionamento. Isso aqui acontece como um elástico, tá bom? E isso a gente também precisa ter na nossa cabeça. Se você tem um casal, se você tem um relacionamento de sócios, o que quer que seja, todos dois vão mudando, mas um vai evoluindo e o outro não. O que vai acontecer? Esse elástico vai esticar. Não adianta. O mapa de mundo vai mudar, a percepção de mundo vai mudar, percepção da realidade, a forma que se comunica, os objetivos, os valores também vão se adaptando, um monte de coisa vai acontecer. Perfeito, ele vai esticar. Aqui vai ter que acontecer duas coisas, tá bom? Ou um vai ter que começar a evoluir para acompanhar, ou um vai ter que deixar de evoluir para acompanhar. Se essa evolução continuar nesse processo, uma hora esse elástico vai estourar. E aí a gente precisa ser sincero, porque tem que entender que é o seguinte. Primeiro, você sabe que eu parto do pressuposto de que a gente tem que pensar muito bem para uma pessoa com a qual a gente une, para ficar com essa pessoa durante, né? Só que não é calça que você troca e veste, troca e veste, troca e veste. Tá bom? Primeiro, isso é valor meu também, tá? Estou compartilhando com vocês uma coisa que eu acredito. Tá certo? Mas também, se esse processo está ficando muito grande e você vai entrar num processo de sofrimento, os dois estão sofrendo, aí é importante uma comunicação madura para que cada um possa seguir o seu caminho sem virar inimigos. Então, olha que coisa interessante. Ficar junto tem que ser bom
E ficar separado, se acontecer, que aconteça de forma saudável. O problema, o desafio, ou onde a gente entra aqui, não tem certo, não tem errado, a gente não está aqui para julgar ninguém, pelo amor de Deus, tá bom? Mas é o seguinte, a pessoa vai ter duas escolhas, a pessoa vai ter as escolhas na vida. Eu quero, o que eu quero efetivamente? Né? Qual é o tipo de vida que essa pessoa quer? Seja A ou B, de uma forma ou de outra, isso vai passar pela comunicação. Seja o caminho A, seja o caminho B, nós aprendermos a evoluirmos, a aprimorarmos. A nossa comunicação é ponto fundamental para a saúde física, mental, emocional, para os relacionamentos, para tudo. Olha que coisa louca, né? Sabe que eu viajo, né, Márcio? Eu dou umas viajadas muito loucas. Não, e daí você veio com uma coisa tão importante, porque assim, quando que eu comecei, e eu até falei isso pro Franz ontem à noite, eu falei, nós nunca estivemos tão conectados, eu e ele, como a gente está conectado nesse momento. Existe algo que a gente perdeu com o passar do tempo, a gente foi se perdendo, porque foi entrando cada um. Eu fui entrando numa energia masculina muito alta, de querer fazer todas as coisas do meu jeito, de começar a executar tudo, 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 tudo. E daí eu também não deixei espaço para ele, virou, tipo, eu não estava no meu papel de esposa, de mulher, de tudo. O Adam acompanhou todo o meu processo. Então eu fui aprendendo primeiro o meu papel. E daí eu tive consciência. Bom, meu papel nesse relacionamento como esposa, como mulher, como mãe dos filhos, nesses papéis que eu desenvolvo, que eu escolhi, agora habilidades minhas que eu escolhi e fui desenvolvendo. O que eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar a forma como eu comunico com o Franz, porque muitas das coisas eu não comunicava a ele por medo do que ele fosse pensar, sabe? Então eu não falava algumas coisas assim, vou fazer tal curso. Eu ia lá, me matriculava e ia fazer. Então eu não vinha essa comunicação. E eu comecei a recuar e dizer, caramba, eu preciso comunicar todas as coisas para ele, eu preciso trocar ideias com ele, da casa, dos filhos. Eu ia fazendo, eu ia atropelando. Às vezes, por que eu achava? Ele não quer se importar também com as minhas coisas, porque ele trabalha, tem as coisas dele. Olha quantos erros a gente comete por querer omitir os nossos desejos, quando eu falo da questão da comunicação, por querer fechar tudo isso, né? Vou fechar, vou ficar bem armada aqui. E ele não chega em mim. Mas daí eu fui percebendo que eu precisava tirar essa barreira, criar um acordo com ele, tudo que for relacionado, e daí a gente aprendeu isso também através de um outro mentor, tudo que for relacionado, que envolva tempo e dinheiro de um casal, precisa ser comunicado com ambas as partes. Regra número 1. Envolver o tempo, meu tempo dele, ele precisa falar comigo, Márcia, vou fazer tal curso, tudo bem para você? Tem algum problema? Não é que eu não vou apoiar, não é que eu vou dizer não, não faça, não. É importante. Eu faço sempre ele refletir. Tá alinhado com os objetivos que você quer para sua vida? Tá alinhado com o que você se propôs a fazer agora? Ok, para mim não tem. Não, esse final de semana não vai dar. Sabe? Aquela questão de você se comunicar, estar aberto. E com o dinheiro é a mesma coisa. Porque quando a gente não comunica o outro das nossas decisões, que a gente faz com o tempo, e você está no relacionamento, e às vezes você quer tomar suas decisões para sua própria vontade. E com o dinheiro também, lá na frente, essa conta vai dar um chabu. Alguém vai reclamar e vai dizer, caramba, onde que eu tô aí, né? Então, a gente começa a perceber que aí começam os grandes conflitos dos relacionamentos. Quando um perde a percepção que precisa comunicar para você ter um relacionamento leve. Porque as pessoas vivem embaixo do mesmo teto, elas dividem as despesas, elas dividem os momentos de vida, elas compartilham. E para você ter esse compartilhar, você está compartilhando tempo, dinheiro, sonhos, energia, são trocas. E daí a escolha, se você se fecha no mundo e não compartilha nada, você toma suas decisões, ou você vai, como você falou, olha, querida, hoje eu assisto o jogo, amanhã você assiste a novela, tá tudo bem? São trocas, são escolhas. É muito interessante, né? E aí eu vou trazer uma outra coisa, né? Às vezes também a gente está falando de comunicação, né? Será que alguém aqui já teve aquele sentimento do tipo, a pessoa fala A e você olha para a cara dela, ela tá
te expressando B, C, D ou F, né? Sabe aquela coisa, hoje é dia do jogo, amor, pode ver a novela. Que mensagem você está mandando? Eu falo que a comunicação ela tem que partir do coração, tá? Tem que partir do coração. Esses dias, Márcia, nada a ver, mas tudo a ver com o que a gente estava falando. Eu estava atendendo um executivo e a gente definimos ali uma ação que ele ia fazer com a equipe dele. Tá bom? Definimos uma ação bonitinha, repassamos todo o processo. Sabe aquele processo que a gente faz às vezes no processo de coaching? Entende qual é a mensagem que a gente quer mandar, qual é o objetivo, define tudo que você vai fazer, alinha tudo e foco, ação e resultado, vamos lá, vamos fazer. E ele foi fazer. E eu falei, tá bom, vai lá e faz, eu vou ficar de... É o coach sombra, né? O cara que fica aqui atrás vendo o que o outro tá fazendo lá, para depois alinhar a coisa. E eu olhei, eu vi que ele estava falando uma coisa, mas a postura dele, a cara dele, o tom de voz dele estava dizendo outro completamente diferente. E não deu o resultado que ele queria. Tá bom? E aí depois ele voltou para mim, depois que acabou, vamos lá dentro, vamos conversar, fazer o follow-up, né? Ele virou para mim e falou, tá vendo, Ada? É por isso que eu não falo, você tá errado. Eu falei, fala para mim, qual a razão de eu estar errado? Aí ele, eu fiz exatamente do jeito que a gente falou. E olha que merda que deu, desculpa a expressão. Eu falei, é verdade, né? Deu errado, né? Deu. Eu falei, você sabe que eu gravei um pedacinho, né? Ele falou, eu falei, dá uma olhada. Eu mostrei para ele. Eu falei, dá uma olhada para tua cara. Dá uma olhada para tua expressão. Dá uma olhada. Ele foi mudando a cara. Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso em casa, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas é o seguinte. Essa tá dando ideia. A gente tem que... a gente tem medo de se expressar, a gente tem medo de uma série de coisas, mas tudo tem que vir de dentro. Tem que vir do teu coração. Você tem que... pelo amor de Deus, qual é a coisa... O que existe mais lindo nesse mundo do que o ser humano? Do que o outro? Do que a pessoa que está do outro lado? A pessoa faz o que ela pode com o que ela tem na mão. Ela talvez não tenha os recursos necessários para poder fazer de outro jeito. E se ela não tem, qual é a tua função que está do lado dela? É poder ser um agente para poder ajudar essa pessoa a ter novos recursos. Se você tem e ele não tem, não é enfiando goela abaixo. Enfiar goela abaixo vai acaba com relacionamento, acaba com qualquer coisa. A gente tem que ser um agente de transformação na vida do outro. E se por acaso essa outra pessoa não quiser chegar num ponto que não quer, tudo bem. Mas efetivamente assumir para mim o controle desse processo. E se a pessoa que está aqui com a gente, aí entra uma outra coisa, tá bom? Caminhar sozinho dói mais. Aprenda uma coisa. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas, Márcia, você sabe, eu vim de uma família extremamente simples. Simples, tá bom? Eu lembro, filho de de pais separados, uma irmã, a gente morava no quarto, cozinha e banheiro, aonde a parede de trás da minha cama lá tinha mofo. Eu tenho muito orgulho de dizer de onde eu vim. Ok? E aonde eu cheguei, e aonde eu vou chegar. Não pelo financeiro, pelo amor de Deus, mas pelo meu desenvolvimento pessoal. Eu fui fazer a minha primeira faculdade tarde, mas depois que eu comecei a entender o impacto que tem o conhecimento na vida da gente, do autoconhecimento, eu não paro mais e não vou parar enquanto eu estiver vivo. Eu já tenho treinamento marcado agora para esse mês. Eu estou com o meu calendário de programa de desenvolvimento até o final do ano todo fechado. Poxa, mas você está há 12 anos, você já não sabe tudo? Não sei nada. E aí entra uma grande coisa maravilhosa, muito louca. Eu entendi que sozinho dói mais. Sozinho eu vou sofrer mais, sozinho eu vou errar mais. Se vocês estão aqui assistindo a gente, pelo amor de Deus, se não está dando certo, procure relacionamentos de apoio. Vai procurar um psicólogo, terapeuta, um coach, um amigo, alguém que já passou pela tua experiência, alguém que você confie, que você tenha rapport, que você tenha empatia, que seja uma pessoa de confiança, que seja uma pessoa madura para te aconselhar também do jeito certo, para te ajudar do jeito certo, porque tem muita coisa aí
As pessoas têm... Eu falo que hoje em dia tem muito entendido de nada. Pelo amor de Deus, e não estou julgando, né? Mas é o seguinte, se a pessoa que está aqui assistindo a gente, Márcia, me permita dizer isso, se não está dando, se não está muito legal, ok? Você tem dois caminhos, na verdade, você tem três caminhos, tá bom? Primeiro caminho é efetivamente continuar do jeito que você está. Se a galera que está aqui assistindo a gente, me permita ser sincero, continuar do jeito que está e blá, 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 ou falar, não, né, jogar tudo para cima e tal. Perfeito? Perfeito. Ok? O outro caminho que a pessoa tem é começar a buscar ajuda sozinha. Já é um puta passo. Desculpa a linguagem adulta. Tá bom? Mas já é um puta passo. Vai comprar um bom livro, um livro bom, pelo amor de Deus. Se querem dica, procura a gente, procura a Márcia. Tá bom? Ela vai te dar boas opções de leitura. Ok? Se quiser, tem um monte aqui, ó. Tá? Mas vai procurar um bom livro, um bom curso, vai tal. Ótimo. Terceira opção, e aqui eu recomendo para todo mundo, tá bom? Vá procurar ajuda de profissionais, certo? Vá procurar ajuda de um bom profissional, neutro, maduro, emocionalmente saudável, que esse cara possa olhar para você e entender não o problema do outro, não o desafio do outro, mas o teu. Porque Sim. Se tá com o problema do outro, a primeira coisa tem que passar com o problema com você. Quando eu tenho problema de comunicação aqui, a gente tem também, tá bom? Você sabe que eu tenho uma coisinha que eu faço de vez em quando a comunicação dá truncada, eu faço assim. Aí o pessoal fala, o que é? Tá de saco cheio? Não, eu não tenho bola de cristal. Por favor, explica para mim como se eu tivesse 5 anos de idade. O problema não é o outro. O problema sou eu que não estou entendendo. E quando eu assumo a responsabilidade da minha comunicação, quando nós assumimos esse processo, eu falo, não, peraí, o problema não é da Márcia. Não é a Márcia que não está sabendo falar, sou eu que não estou sabendo entender ela. E quando eu assumo esse processo aqui de entender, eu chego para ela e falo, peraí, me explica um pouco melhor. Eu não estou... Eu não estou conseguindo entender. Por favor, para um pouco, respire, explica para mim. Nós, homens, aí vem uma coisa, tá bom? Você tem homem assistindo aqui. Homem tic-tac, não adianta. Não adianta. A gente trabalha igual ao computador, é 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Então, aí, Adam, que eu falo que é minha jornada e quem tiver com problema fica à vontade também para me mandar mensagem, querer entender como é que eu trabalho. Quando eu começo a atender, eu venho muito perguntar sobre isso, sabe? Como que chegou até aí? Então, foi dessa semana, eu estava atendendo uma pessoa, enfim, ela foi começando a contar. E daí você percebia que foram anos e anos negligenciando o que estava sendo acontecido. Era aquela luz vermelha que estava pitando, que cada semana estava ali dando algum sinal que não estava legal, que a pessoa não estava olhando, e aquilo foi virando uma bola de neve. Eu falo que a comunicação, quando você não interpreta, você não consegue entender o outro e ele não consegue te entender, aquilo foi criado depois de muito desentendimento, de muito desenrolar disso, né? Ele veio minando. Mas existem formas de você melhorar. Daí, quando vem, como você fala do tico e teco do homem, e daí eu venho com o que eu fui aprendendo, eu fui tendo a sabedoria. Hoje eu percebo que, cara, como eu mudei. Há anos atrás, não vai muito longe, 3 anos atrás, antes até do Practitioner. O Practitioner fez um grande reviravolta na minha vida, porque eu não dava tempo do outro falar. Eu não dava tempo de entender como ele falava, como ele se pronunciava. E daí vem a questão também, quando a gente fala em comunicação, é você entender como o outro funciona além de você. Ah, ele funciona... Meu marido não funciona na pressão. Ele funciona no tempo dele. Ele quer chegar, ele quer absorver, ele quer entender. Ele não vai te dar resposta nunca imediata. Muitos homens, eles precisam entender o que as mulheres querem comunicar. E não é óbvio para eles que você quer comunicar da forma como você está falando hoje. Se geralmente ele não está conseguindo chegar até você, se você está se sentindo desamparada, desprotegida, que não está te valorizando, você está colocando isso de forma clara para ele, que isso é importante para você.
Olha, e isso é muito importante ser colocado aqui, nesses últimos minutos nossos da live. As coisas têm que ser muito claras, como o Adam falou que ele não tem. Eu falo que eu não tenho isso, eu não tenho uma bola de cristal. As pessoas não têm bola de cristal para entender que você não está satisfeito. Às vezes o relacionamento chega num ponto que só uma parte está muito mal, a outra está tudo bem, ela nem entendeu o que está acontecendo. Ela vai trabalhar, ela volta, ela vê a pessoa do mesmo jeito. Ela vai, ela volta, começa no final de semana, começa outra semana, a pessoa não sai do lugar. Ele acha, tá tudo bem. E para o homem, que o homem só tem, na cabeça dele, eu tenho que trazer dinheiro para casa, tenho que botar não sei o que, no trabalho, 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 dinheiro, porque ele foi criado assim, veio de uma cultura assim. É esse o funcionamento dele. Enquanto você não chegar, você mulher, ou você outra parte, falar, olha, todo esse seu comportamento me faz eu me sentir muito mal. Eu me sinto mal cada vez que isso acontece. E daí, Adam, acho que a gente poderia começar a fechar com alguns insights aí para as pessoas se ligarem muito do que elas fazem no dia a dia. Eu sempre falo para o pessoal das minhas lives que você colocar o que você sente a respeito do comportamento do outro e nunca apontar. Você é um desorganizado, você é um atrasado, você é um bagunceiro, você não me valoriza, você é isso, você é aquilo. Quando você faz esse comportamento com outra pessoa porque você está se sentindo mal e você quer desabafar, você só arrumou mais problema, porque outra pessoa vai ficar pé da vida com você. Vai ficar pé da vida, vai olhar o que essa pessoa está pensando. Você também é isso, você também é aquilo. E começa aquela bateção de boca. Tem uma coisa que a gente sempre fala, que eu sempre falo para as pessoas, é o seguinte. Primeira coisa é o seguinte, eu acho que nessa comunicação, a pessoa precisa entender que toda vez que eu falo para a Márcia, eu chego para a Márcia e falo, Márcia, isso que você faz eu me sentir mal. Pelo amor de Deus, eu estou atacando a Márcia. Não é isso. Então, agora quando eu mudo esse modo operante, digo o seguinte, Márcia, olha, eu tenho uma situação que faz eu me sentir mal. Toda vez que alguém usa tal expressão comigo, eu me sinto mal. E eu percebi que você usou essa expressão comigo. Eu não gostaria de me sentir mal. Olha só como é que eu estou falando. Eu estou falando do comportamento, eu estou falando de uma atitude, mas não estou falando dela. Sim. Porque o problema, aí entra uma outra coisa, Márcia, que é interessante, que a gente também precisa tirar da nossa cabeça. O problema não é o outro. O problema, o desafio são comportamentos e atitudes. Tá bom? A gente acha que comportamento, atitude é a pessoa, e não é. São coisas diferentes. Tá bom? Eu tenho comportamentos e atitudes. Ponto. São esses comportamentos e atitudes, eu tenho essa comunicação. Mas a minha comunicação, o meu comportamento e a minha atitude não sou eu. Eu sou um ser humano, ok? Com valores, eu sou um ser humano com princípios, eu sou um ser humano com uma história de vida. Isso sou eu. Isso é meu nível de identidade. Sim. E a minha identidade, ela é no mínimo agressivo alguém atacar a minha identidade. É extremamente agressivo, desrespeitoso eu atacar ou falar mal da identidade de um ser humano, porque eu não estou na pele dele. Agora, quando eu ajudo o outro a aprimorar comportamentos e atitudes, não é ele, é o comportamento e atitude. Então, aí você está falando uma outra coisa extremamente relevante, Márcia. Perfeito. É o seguinte, olha, este comportamento, esta atitude, esta expressão me causa tal situação. E justamente colocar aí, né, quando você coloca uma situação dessa, é justamente falar, porque isso fere um valor muito importante para mim, que é o valor de chegar pontualmente, que é o valor da saúde, o valor do respeito. Para mim, isso fere o que eu considero como princípio para minha vida. E eu falo sempre assim, para quem quer agora um relacionamento, quem está sozinho aqui? Aqui quase um Tinder, né? Então, assim, se você estiver sozinho aqui, está à procura de um relacionamento, não adianta se pegar o Santo Antônio e virar ele de cabeça para baixo se você não mudar.
Porque você vai atrair a mesma pessoa que você sempre atraiu, da mesma forma. Porque essas coisas é nós que precisamos expressar direito o que a gente quer. Desde o primeiro relacionamento, quais são os nossos princípios de vida? Quais são as coisas que você, Adam, não abre mão? Qual que é as coisas que eu, Márcia, não abro mão no meu relacionamento? Comigo primeiro. Olha, eu me sinto bem quando eu faço exercício. O Fran já sabe disso. Que se eu não fizer exercício, isso me deixa muito mal. Se eu não cuidar do meu corpo, me deixa muito mal. Para mim, isso é uma condição de vida. E se eu não estiver bem, eu não estou bem para outra pessoa. Quando você fala de comportamento, olha só o que vem na minha mente de imediato. Os nossos pensamentos, tudo que você está pensando nesse exato momento, está gerando em você algum tipo de emoção, de reação. Essa emoção, essa energia que está gerando em você, vai gerar um comportamento seu, ok? E desse comportamento seu, vai gerar uma impressão da pessoa a seu respeito. Tá vendo como é importante você saber como você funciona? Porque às vezes você fica naquele modo de raiva, você vê naquele pensamento, puta, o cara me fechou na rua. Daí você chega com aquela raiva em casa. Daí você já chega com aquela emoção à flor da pele. Você agride no falar. A pessoa tá achando que ela fez alguma coisa com você e já vira o do avesso. Tá vendo como vai... Gente, quando a gente começa a ver o quanto isso é mágico e quando a gente... O melhor disso, Ada, que eu acho, desse processo todo, é quando você, eu, Ada, Márcia, identifico e você se identifica que você sabe que você já tá num processo que não é legal. Começou esse pensamento, mas, gente, esse pensamento não tem nenhum sentido agora. Eu não vou deixar ele acabar com o meu dia, acabar com o relacionamento que eu tô. Então, eu já trago algo para combater aquele pensamento, para não gerar todo esse tipo de cadeia que gera na sequência. E daí acaba destruindo o relacionamento, porque você fica... Nem você se aguenta, na verdade é essa. Você sabe que é o seguinte, né? Vou dar uma dica para o pessoal que está aqui. É o seguinte, às vezes a gente está falando do processo de comunicação, está falando um monte de coisa, ok, né? Num relacionamento, assim como numa empresa, a gente está o tempo todo dando feedback para o outro. Primeira coisa que a gente para de dar feedback. A gente dá, dentro de uma empresa, a gente usa uma expressão, você dá ferraback, você faz um monte de coisa, você se comunica de uma forma toda equivocada, perfeito? Por quê? Porque eu vou até puxar mais perto aqui, que a gente estava meio estranho. Mas é o seguinte, primeira coisa é o seguinte, tá bom? Vou imaginar um fato real e talvez tenha acontecido com muita gente. Você chega em casa depois de um dia de trabalho, ok? Cansado, morto. A tua esposa, né? Se dedicou pra caramba, falou, vou fazer uma comida muito gostosa porque eu amo esse cara. Aí ele senta lá para comer, faz uma sopa, ou faz lá o frango, faz lá o que quer. Aí ele coloca o prato, a primeira garfada tá salgado. Né? Como é que você vai falar para tua esposa que a comida tá tão salgada, ela errou no sal? Em vez de dar uma pitada, ela virou um saleiro lá dentro e ela não percebeu. Ela te recebe com aquele sorriso no rosto e fala, amor, fiz a comida que você ama. Né? Aquele frango à parmegiana. E quando ele põe na boca, só tem sal. O que ele vai fazer? A pessoa está aqui, o que você faz? Você vai falar para tua mulher que está salgado? Você vai comer salgado? Você vai virar para ela e falar, amor, a comida está salgada. É o que normalmente as pessoas fazem. Ele vai fazer duas coisas. Tá bom? Ou ele vai comer salgado e vai tomar 1 litro de água junto, vai engolir o sal. Ou ele vai falar para ela que está salgado. Vai virar e falar, amor, é o seguinte, ó, a comida está salgada, não dá para comer. E aí o que ela vai pensar? Pô, passei o dia inteiro, fiz o prato para esse cara, para ele virar para mim que está salgado? Tudo bem que está salgado, né? Mas ele precisava falar desse jeito? Como é que o cara que está aqui, e aí eu vou provocar um pouquinho, como é que você daria esse feedback? Bom, dica que vale ouro, salva relacionamento. Vamos lá. Seguinte, minha dica para você, marca isso no papel. Primeira coisa, você colocou lá na boca, está salgado, você vai virar para tua mulher, vai virar para tua mulher ou para a pessoa, para teu marido, sei lá. Segue o processo. Segue o processo. A Marta sabe que eu sou processual com alguma coisa, sou metódico. Você vai falar para ela que você a ama, que você adora. Fala, nossa, eu adoro essa comida. Tá muito boa. Ok? Eu sei que você me ama. Que bom que você fez o prato que eu gosto.
Agora, deixa eu falar uma coisinha. Faz um favor para mim, dá uma experimentada, vê como é que ele ficou. Tá salgado! Então, eu senti a mesma coisa, né? O que a gente pode fazer? Será que a gente dá para misturar alguma coisa aqui ou vamos jantar fora? Vamos fazer o seguinte, vamos jantar fora. O que você fez? Você pegou uma situação desafiadora. Você poderia ter acabado com a tua noite. Poderia ter um dormido no sofá, o outro ter dormido na cama. Ou ninguém ter dormido com ninguém. Ou então você ia passar a noite tomando uma garrafa de água para não brigar com ela. Ok? Porque você não disse o que você tinha que estava se expressando. Porque você não se comunicou da forma adequada. Porque talvez você não tenha controlado suas emoções. Inteligência emocional e comunicação está diretamente ligado. Só que inteligência emocional e comunicação não quer dizer duas coisas. Primeiro, não quer dizer que você tem que engolir coisas que não estão adequadas. Que eu tenho que, não, poxa, eu amo ela, então eu vou... Não, deixa. Ok? Isso em algum momento vai dar rusga. Ponto. Né? Vai dar problema, tá bom? É o saquinho que vai enchendo e uma hora vai estourar. Perfeito? Então tem que falar. Mas também não quer dizer que você tem que falar e falar de qualquer jeito. Pelo menos eu falei. Não é assim. Certo? Então tem um processo. Comunicação é isso. E aí vem a inteligência emocional para você falar o que você tem que falar do jeito certo e ter o resultado. Então volta de trás para frente. Poxa, Dan, você está falando, eu vou ter que fazer isso sempre? Meu, se você acostumar, se você pegar o mindset, ou seja, se você pegar o processo, vai chegar uma hora que isso vai ser natural. Isso acaba virando natural. Ok? E o outro vai começar a perceber. E aí começa a ter a troca. Eu não gosto da palavra contra, tá, Márcia? Mas, para mim, relacionamento, as pessoas falam, todo relacionamento sai briga. Desculpa, mas é o seguinte, se a gente trabalhar da forma adequada, não vai sair. Não vai sair. De vez em quando pode sair uma faísca, porque são dois seres humanos, perfeito, mas essa faísca ela pode acontecer assim, num minuto, e daqui 5 minutos a gente já está acertando, a gente já tem que estar acertando os prumos, como a gente fala. Porque se não fizer isso, se não seguir com uma comunicação adequada, madura, um dos dois sempre vai ter um pouco mais de maturidade, vai ter um pouquinho mais, um cede um pouco aqui, um pouco lá, mas isso não quer dizer que eu estou deixando de me expressar, entende? Mas não pode, não dá, porque isso vai absorvendo, isso vai crescendo. É o que a Márcia está falando aqui. Tá bom? Toma outras proporções, né? Na verdade, o que eu falo sempre é assim, que é uma expressão bem boa de você visualizar. Se você não cuida do seu jardim, ele vai virar um mato. Ele vai virar um mato. E daí você vai precisar botar tudo fora, todo aquele investimento, não vai mais ter o que salvar, vai virar cheio de praga, vai começar a minar. Você não precisa concordar com tudo, mas você precisa entender e compreender, sim, que as pessoas são diferentes. E que elas têm crenças diferentes, elas têm vivências diferentes, elas têm gatilhos mentais que disparam cada emoção nelas, que você nem sonha o porquê que ela reage daquela forma. E quando você começa a entender isso com amor, com carinho, qualquer relacionamento tem a chance sim de dar certo e não acabar em briga, não acabar em desavenças, não acabar numa briga judicial para separação. Essa semana a gente teve o caso do Johnny Depp, né, da esposa, que teve uma separação de milhões aí. Cara, daí você vê o quanto isso acontece, é rotina da quantidade. Acabou, não dá mais certo, não dá mais certo porque a gente é diferente. O diferente tá aí, eu falo, uma coisa que eu aprendi nesses últimos tempos estudando mais relacionamento, eles estão aí para confrontar a gente, e esse confronto é para crescer, não é para outra coisa. O confronto vem, não é para conflito, ele vem para confronto, ele vem para crescer, vem para somar na sua vida. É diferente de um conflito que ele vem para você dar baque, cabeçada, não é isso. É você ter essa humildade de entender o que eu, Márcia, preciso aprender ainda, que eu ainda não aprendi. Cada vez que essa mesma situação
da comida salgada e acabei que eu fiquei brava, fiquei chateada, porque ele não falou nada da minha comida, e daí eu pego, me calo e escolho falar na terapia da próxima semana. Tem aquela Resolveu. situação, né, Márcia? Tudo aquilo que você não resolve vai ficar voltando para a tua vida até você resolver. Até você resolver. Simples assim. Não Simples adianta, assim. isso é muito maluco, né? É interessante, né? Porque as pessoas, às vezes a gente mesmo se pergunta por que é que isso vive acontecendo comigo? Né? Quem nunca passou por essa situação? Isso acontece comigo, acontece com todo mundo. E aí, a hora que isso começa a acontecer, eu falo que quando o pepino começa a acontecer 2, 3 vezes, eu tenho que parar para mim e perguntar, falar, o que eu tenho que resolver para esse pepino não voltar? E isso acontece em tudo. Aquela situação que você não resolve, ela vai dar volta e vai voltar, vai dar volta e vai voltar. É a vida, é o universo, é Deus, é o ciclo, queira falar o que quiser, cada um, com todo o respeito do mundo a todas as visões, mas a verdade é única. Aquilo que você não resolve vai ficar voltando para a tua vida até você dar uma solução. Isso é importante. E essa solução é que vai permitir você a crescer. Eu tenho muito uma máxima, você já ouviu falar, né? A gente falou isso várias vezes nos nossos processos, que é o seguinte: é quem você tem que ser para fazer o que você quer fazer e ter o que você quer ter. Se você ainda não tem o que você gostaria de ter, é porque você ainda não está fazendo o que você deveria fazer. E se você não está fazendo o que você deveria fazer, é porque você ainda não é quem você deveria ser. Ou seja, qual é a evolução que você vai ter que ter? É porque você talvez ainda não seja a pessoa que você deveria ser. Não tenha os conhecimentos que você deveria ter, não tenha os recursos emocionais que talvez você precisaria ter, ou não está fazendo o que você deveria fazer. Me permita, isso eu falo para mim também. Eu não sou perfeito, com toda a humildade do mundo. Ok? Tenho muito que caminhar, tenho muito que aprender, e eu vivo me perguntando isso. Quem eu tenho que ser para fazer o que eu quero fazer e ter o que eu quero ter? Eu acho que como minha mensagem para a gente começar a terminar essa live, para não estender mais o tempo do pessoal também, é justamente essa compreensão, né, do que realmente eu preciso me tornar e construir de novo na minha vida, porque assim, a diferença minha para outra pessoa, para uma pessoa que já conseguiu ter outras coisas na vida que você admira. Hoje você está aí numa situação que você gostaria de ser como uma outra pessoa. Daí você olha e olha, não, mas a pessoa, ela consegue, eu não consigo. A diferença está simplesmente no fato que ela desenvolveu alguma habilidade que você ainda não desenvolveu. Bom, qualquer resultado que alguém tenha, além do que você, aquele resultado que você acha magnífico, essas pessoas desenvolveram habilidades para serem pessoas melhores e aí sim elas conseguirem ter um novo ciclo na sua vida. Não tem outra fórmula. A fórmula de quem chegou em qualquer lugar, tanto financeiro, tanto no relacionamento, tanto na vida profissional, tanto na vida de qualquer outra coisa que você admire muito. Faça essa seguinte pergunta: o que ela se desenvolveu? Qual a habilidade que ela precisou desenvolver para ser quem ela é hoje? E daí sim ela vai ter os resultados que ela tem. Esse é o fato, e o fato vem para o relacionamento também. Essa era a minha mensagem de hoje. Eu quero que eu faça a conclusão agora, para a gente ir para os encaminhamentos finais. E se alguém tiver alguma pergunta, já pode aproveitar o momento aí, já perguntar alguma coisa, para a gente poder encerrar com chave de ouro essa sexta-feira. Márcia, é tão bom estar com você. É tão bom estar com o Franz. Vocês são um casal que eu já falei várias vezes e vou falar mais uma vez. Vocês são amigos, são irmãos para mim, são pessoas que eu amo de todo o coração. Eu aprendi a respeitar, a admirar vocês, né? Vocês dois. São pessoas que eu quero levar para a eternidade, como a gente fala. Tá bom? Sempre contem com um amigo que está aqui. Amigo de coração, você sabe, né? As pessoas estão aqui e eu vou falar uma coisa para cada um que está aqui assistindo a gente, e se você vai deixar salvo, o que você vai fazer, né? O Maurício Fortaleza aí. E aí, Maurício, tudo bom? Como é que você está? Esse cara também é fenomenal, hein?
Tenham uma coisa muito clara, vocês que estão aqui, tá? Todo processo, seja de comunicação, seja qualquer coisa na vida de vocês, ele tem que partir de você. Primeira coisa importante. Olhe para você com muito amor, se respeite, se valorize, ok? Tenha muita humildade de olhar para você, para dentro de você, ok? E entenda que tudo à tua volta, eu sempre falo, quando eu mudo, tudo que me cerca muda. Então o processo parte de mim. Você vai ter sempre 3 escolhas na vida, sempre, em qualquer coisa. Ficar do jeito que você está, ok? E não tem nada mal, não tem nada de errado, a gente está aqui para jogar. Segunda coisa é decidir crescer, evoluir, aprimorar, seja no relacionamento, na comunicação, na empresa, onde quer que seja. Se você vai decidir evoluir, aprimorar, você pode fazer isso sozinho. E provavelmente você vai ter grandes resultados. Perfeito, vai ser excelente. Você pode buscar bons livros, você pode buscar bons cursos, treinamentos e tudo mais. E terceiro, você pode buscar ajuda. E não estou aqui vendendo nada, pelo amor de Deus. Tá bom? Buscar ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, de um professor, de um coach, de um mentor, quem quer que seja. Mas o importante é você olhar para você e estar em paz com você e com o mundo que te cerca. Isso não tem preço. Gratidão, Márcia. Gratidão a você. Hoje, quando eu ouvi uma frase, me chamou muita atenção. Eram 2 pessoas debatendo sobre a situação dos adolescentes, das crianças, enfim, que estão muito perdidos. Na verdade, agora eu lembrei, não era verdade, foi Da onde que foi isso? Foi uma pregação que o David Leonardo fez nos Estados Unidos. E essa pregação, as pessoas estavam falando que não iam ter muitas pessoas lá, porque quer dizer, que essas pessoas não iam prestar atenção porque eram muito jovens. E daí ele falou, gente, existe uma sociedade que ele percebeu que as pessoas que estavam lá, elas estavam doentes, as crianças, adolescentes e tal, porque vinham, na verdade, acho que não foi nos Estados Unidos, não, foi no Brasil, desculpa. E que elas vinham de famílias doentes, de famílias desestruturadas, e por trás de tudo isso tem quem? Tem adultos. Então eu falo sempre que a nossa responsabilidade aqui não é somente com a gente, mas é com a sociedade de a gente se desenvolver. A nossa responsabilidade aqui como casal é o que eu estou deixando como casal para os meus filhos, de casal para o meu trabalho, de casal para o relacionamento. Se eu estou aqui sozinha também, é uma responsabilidade do coletivo. E existe tanto isso do pensamento coletivo, de você se desenvolver, por isso que os países como o Japão e a Alemanha são o que são. Eles investem demais em autoconhecimento, conhecimento pessoal, eles se enxergam muito, eles se interiorizam para poder entregar o melhor para o mundo. Enquanto a gente ficar pensando somente em ter uma casa nova, em ter um carro melhor, em ter uma roupa legal, a gente não vai evoluir. Então, o processo está lá atrás, né, Ada? Então, assim, quem não me conhece ainda, veio me conhecer aqui através do Adam hoje, eu te convido para, quando você tiver vontade aí de permanecer, às 7h27, todos os dias eu faço a live, eu só não faço no domingo, porque domingo agora eu decidi que esse domingo eu vou descansar, mas nas 7h27, de segunda a sábado, inclusive amanhã de manhã, e amanhã de manhã eu venho falar sobre atitudes, justamente porque eu vejo muita gente paralisada, sem saber como sai do lugar. Ah, meu relacionamento tá ruim? Tá, eu faço o quê? Eu te mostro como é que você faz. Daí tem que dizer, caramba, mas deixa eu olhar isso direito. Tua comunicação tá ruim? Pergunta para mim, pergunta pro Adam. Você trabalha com o seu marido? Chama o Adam para conversar. Ele tem inúmeras ferramentas de como você pode desenvolver de um trabalho de dois sócios serem maridos e mulheres junto, como foi o nosso. Então, assim, existem inúmeros profissionais, além da gente que trabalha nessas áreas de desenvolvimento pessoal, que estão aí com muita coisa para entregar. Mas aí cabe a você hoje, caramba, deixa eu ver o que não tá legal na minha vida, que eu preciso procurar ajuda. É somente isso. É simplesmente o fato de reconhecer e dizer que não quer mais ficar nesse lugar, porque eu falo, a não escolha vai te levar para o resultado. Só que esse resultado que vai te levar, talvez você não goste. E daí não adianta depois falar assim, nossa, a culpa foi do meu marido que não me apoiou. A culpa foi porque meus filhos eram pequenos. A culpa é do governo que mudou agora e talvez entre outra pessoa, né? Então vamos fazer o nosso papel agora, a nossa parte.
E gratidão demais por estar aqui. E gratidão demais por toda a presença de vocês aí. E era isso. Eu acho que a gente foi bastante... abriu várias caixinhas da comunicação aqui. E a percepção de que isso é uma responsabilidade de cada um, né? De ir em busca dessas ferramentas para se desenvolver cada vez mais. Era isso. Muito bom estar com você, Márcia. Conta sempre com a gente. Obrigada, viu, de coração. Tá? Gratidão. E agora eu vou fazer aquele... Abrir o meu vinho. Tá frio, tá bom, tá ótimo. Sexta-feira abre seu vinho com a Beth. E quem quiser, olha, gostou da live? Marca aí, faz momento print. Momento print chegado. Marca a gente aí. Gratidão pela participação de vocês. E amanhã, às 7h27, eu te espero para falar sobre atitudes. Quer agir? Tá na hora. Sempre tá na hora. Acreditar sim que é possível depende muito mais da nossa ação do que cair alguma coisa do céu. Do céu só tá caindo chuva hoje. Tá bom, gente? Uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, Ada, mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau.